ou de outras síndromes respiratórias agudas graves, e não... No caso do Maranhão, nós estamos nos esforçando muito, como tenho prestado contas todas as semanas, para que isto não se verifique, que concentra nesse momento. Portanto, continua a demandar maior atenção. Mas, em relação à última entrevista coletiva, a essas famílias que choram a perda de entes queridos, a irreparável perda de entes queridos. E quero chamar a atenção para um detalhe. Nós já realizamos 4.000, um crescimento acelerado de casos. Lembrem que já houve uma queda continuada da quantidade. Isso significa que os investimentos estão produzindo resultados. Os profissionais de saúde estão trabalhando com seriedade, porque temos a dimensão da prevenção, temos a dimensão da vigilância e temos a dimensão da assistência. E quando nós mostramos que menos pessoas, proporcionalmente, estão morrendo de coronavírus, isso é um indicador de qualidade do sistema de saúde. E faço questão de mostrar a todos e todas, por transparência, também por gratidão à minha equipe e aos profissionais, mas também para que nós mantenhamos uma atitude de meio termo. Ao mesmo tempo que nós temos uma atitude cautelosa, ao mesmo tempo tenhamos uma atitude esperançosa, ao passo em que mostramos a eficácia dos tratamentos que estão sendo feitos nos sistemas hospitalares do nosso Estado. Estamos lutando para que essa taxa de letalidade, de mortalidade, continue declinante. Ou seja, mesmo que tenhamos crescimento do número de casos, nós consigamos manter o controle quanto à perda de vidas humanas. E para isto, temos feito a expansão da rede hospitalar no Maranhão. Temos feito isso de modo permanente desde que se caracterizou a chegada do coronavírus no nosso país. Desde o final de fevereiro, nós estamos com esta agenda de obras. E o resultado prático é esse que vou mostrar a vocês. Na coluna, no quadro de lá, as senhoras e os senhores podem ver em azul a estrutura que inicialmente nós preparamos para o coronavírus. Ao todo, 132 leitos de UTI e 120 leitos clínicos, divididos entre a ilha de São Luís e outras cidades do Maranhão, que estão ali. No quadro daqui, as senhoras e os senhores podem acompanhar em verde os leitos que nós já ampliamos nesse período que começamos a enfrentar a pandemia do coronavírus. Vejam em azul a estrutura que nós montamos no início de março e em verde a ampliação que nós já fizemos nesse período de lá para cá, com investimentos em leitos de UTI e também em leitos clínicos. Sendo que nós temos uma diferença. No caso da capital, nós chegamos ontem a uma ocupação de leitos de UTI na rede estadual superior a 90%. Temos, no que se refere a leitos clínicos, uma situação na capital menos desafiadora. E, no interior do estado, nas outras regiões, uma situação absolutamente, neste momento, sob controle, na medida em que temos
indicadores de ocupação muito baixos. Porém, nós precisamos manter a preparação das redes regionais de saúde em todas as regiões do Maranhão, porque ninguém sabe prever com exatidão a trajetória de expansão deste inimigo oculto e, ao mesmo tempo, tão visível no que se refere aos seus efeitos, que é o coronavírus. Então, se nós não podemos prever com exatidão, e ninguém pode, nós estamos mantendo uma atitude responsável de preparação das estruturas hospitalares nas demais regiões do Maranhão, para que nós possamos, com isto, cuidar da ilha, que concentra 92% dos casos, mas, ao mesmo tempo, adequadamente, equiparmos a rede estadual nas várias regiões, a fim de ajudar os municípios. Todos os municípios do Maranhão receberam recursos do Ministério da Saúde para medidas quanto ao coronavírus. Nós sabemos disso, mas sabemos também que os municípios do Maranhão sozinhos não darão conta do enfrentamento disto, sobretudo no que se refere aos casos mais graves. E, por isso, nós continuamos a investir. Já investimos o que está em verde. Do início de março para cá, em um mês, nós já ampliamos a rede. Eram 100 e leitos clínicos, que eram inicialmente 120, nós temos hoje 403 leitos clínicos. Quais são as prioridades desta semana? Em primeiro lugar, como mencionei, temos uma saturação de leitos de UTI na capital, na ilha. E, por isso, já no dia de hoje, estamos abrindo mais 10 leitos de UTI na ilha. E estamos também programando outros 13, de modo que, nesta semana, vamos acrescentar na rede estadual 23 leitos de UTI na ilha. Lembro que ainda existem os leitos de UTI da rede municipal, das redes municipais, da Prefeitura de São Luís, no caso, notadamente no Hospital da Mulher, e existem também os leitos de UTI do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. De modo que me refiro sempre aos leitos que estão sob a minha coordenação direta, que são os leitos da rede estadual. E, claro, a Prefeitura tem os leitos de UTI sob a sua coordenação, assim como também a Universidade Federal do Maranhão. No que se refere à rede estadual, teremos nessa semana o acréscimo de mais 23 leitos. No que se refere à rede privada hospitalar de São Luís, o PROCON hoje vai notificar os hospitais privados para que eles publiquem, em respeito ao Código de Defesa do Consumidor, a sua situação real. Porque nós precisamos, a sociedade precisa saber qual a real oferta de leitos de coronavírus na rede privada de saúde. Aos clientes dos planos de saúde que precisam saber quanto aos investimentos que estão sendo feitos também pelos hospitais privados. De modo que nós temos nesta semana, em síntese, 23 novos leitos de UTI na rede estadual em São Luís, por conta do crescimento de casos. A Prefeitura de São Luís e a Universidade, nós temos essa ação em busca de transparência por parte da rede privada de saúde. Ação esta coordenada pelo PROCON. Temos obras em andamento em São Luís. Nós temos a ampliação do HCI no Angelim. Nós temos a incorporação de novos leitos no novo Hospital dos Servidores, atrás do Carlos Maceira. Nós temos uma obra de um anexo no Monte Castelo, anexo ao Hospital Nina Rodrigues,
que vai ser para coronavírus, terminando das próximas semanas. Temos uma obra num prédio cedido pela Prefeitura, anexo à unidade mista do Bacanga. O Estado está fazendo a obra para que também possamos incorporar novos leitos de apoio à UPA do Bacanga e à unidade mista do Bacanga. E decidi alugar mais um hospital privado fechado em São Luís, o Hospital São José, que fica próximo ao CEPRAMA. Nós alugamos esse hospital, já consumamos a operação, e lá teremos mais 50 leitos, de modo a que o processo de expansão em São Luís continua muito fortemente, como disse, enquanto houver necessidade. Enquanto houver necessidade, ou seja, enquanto houver crescimento de casos e crescimento da hospitalização, nós vamos continuar expandindo a rede. E determinei também que, além da rede estadual existente, nós incorporemos mais 3 unidades. Determinei a abertura do Hospital de Lago da Pedra. A obra foi concluída recentemente, e nós estamos comprando os equipamentos, vamos contratar as equipes para abrir o Hospital de Lago da Pedra, a fim de garantir que aquela região do Estado possa estar melhor protegida. Temos ali próximo a cidade de Bacabal com o nosso hospital estadual. Vamos abrir, nas próximas semanas, o Hospital de Lago da Pedra, assim como também o Hospital de Santa Luzia do Paruá, na BR-316. Obra também recentemente concluída. Obras do nosso governo, Lago da Pedra e Santa Luzia do Paruá, concluídas no nosso governo. E nós estamos agora providenciando, a Secretaria de Estado da Saúde, a compra dos equipamentos e a contratação das equipes para, nas próximas semanas, abrir esses 2 hospitais. Fiz uma demanda a uma empresa privada, a empresa Vale, quanto à montagem de um hospital de campanha. Eu decidi, dialogando com a Vale, que a melhor cidade para receber esse hospital de campanha era a cidade de Açailândia, considerando o seu tamanho e o fato de concentrar uma região ao seu redor. Uma atitude também de prudência, visando a garantir que, além do hospital macro-regional que nós mantemos na cidade de Imperatriz, nós tenhamos também em Açailândia uma estrutura hospitalar. Lamentavelmente, de modo inusitado, há uma polêmica na cidade de Açailândia quanto a receber ou não este hospital. Nós não queremos polêmica. Realmente é um caso, a meu ver, talvez singular, único no Brasil. Algumas pessoas da cidade de Açailândia não querem um hospital na cidade. Acham que isso vai piorar a saúde em Açailândia. Nós consideramos isto desnecessário nesse momento, porque a nossa atitude é de respeito e de prudência. Mas estamos acompanhando esta polêmica. Vamos consultar hoje as lideranças políticas da cidade de Açailândia, deputados, prefeitos, vereadores, e se a decisão for de não receber o hospital, nós vamos alocar em outra cidade. Mas, até o presente momento, a nossa decisão, no que se refere ao curto prazo, é, além da estrutura hospitalar existente do governo do Estado, no interior, abrir mais essas 3 unidades hospitalares. Lago da Pedra, Santa Luzia do Paruá e o Hospital de Campanha, em parceria com a Vale e a Prefeitura de Açailândia, na cidade de Açailândia. Essa é a nossa decisão até o presente momento, no que se refere à cidade de Açailândia. Finalmente, as medidas não farmacológicas, ou seja, as medidas preventivas de enfrentamento ao coronavírus. Vou editar hoje um novo decreto, uma vez que o anterior esgota a sua vigência hoje, dia 20 de abril. Esse novo decreto mantém a metodologia descentralizada, ou seja, mantém a parceria com os prefeitos e prefeitas, que conhecem as realidades das suas redes de saúde, estão acompanhando os indicadores de evolução do coronavírus nas suas cidades. Então, a metodologia descentralizada está mantida. Reunir
na sexta-feira, com os 4 prefeitos da ilha de São Luís, região que desperta hoje as maiores preocupações. E os 4 prefeitos concordaram com a minha avaliação de que, neste momento, as medidas preventivas devem ser mantidas, no que se refere ao comércio não essencial, bancos e assim sucessivamente. De modo que, no que se refere à atividade econômica, atividade comercial, o decreto, no que se refere à ilha de São Luís, está prorrogado até o dia 5 de maio. O nosso desejo é que, no dia 5 de maio, haja a retomada de todas as atividades, porém, com normas sanitárias. E quero me dirigir especialmente ao empresariado do meu estado, que é muito importante compreender aquilo que estudos científicos no mundo inteiro estão registrando, que a pandemia do coronavírus é de longa duração. Não há previsão quanto ao seu término, porque não há remédio e não há vacina neste momento. Provavelmente vamos viver uma batalha que vai se estender por muitos meses. E por isso mesmo devemos dar as mãos para que as medidas preventivas, em graus diferentes, sejam adotadas. Nós temos um exemplo muito negativo, que é o exemplo dos bancos. Os bancos não se prepararam para o enfrentamento da crise sanitária. E nós estamos vendo verdadeiros tumultos, aglomerações descontroladas na porta dos bancos. Os bancos sabiam, há muitas semanas, que haveria o pagamento do auxílio emergencial e não se prepararam. E há coisas, minha gente, que não se resolve apenas com a força policial. De modo que eu quero apelar, em primeiro lugar, às instituições financeiras, públicas e privadas, que nos ajudem, uma vez que o pagamento do auxílio emergencial, da renda básica aprovada pelos deputados federais e senadores, está apenas no começo. O secretário Marcelo Tavares tem liderado, junto com o PROCON e a Vigilância, esse diálogo com os bancos. E espero que eles corrijam o procedimento, assim como também estamos hoje começando uma atividade de conscientização específica sobre filas nos bancos. Quero muito vivamente reiterar o pedido de colaboração a toda a população do nosso estado. Todos devem ir aos bancos e lotéricas, porém, adotem as cautelas que nós vamos indicar nessa campanha publicitária. Distância de 2 metros, uso de máscaras, para que, com isso, as pessoas recebam o direito da renda básica aprovada pelo Congresso Nacional e não se contaminem, porque não adianta receber a renda básica e ficar doente. Nós lutamos para que a renda básica seja paga, uma luta nossa, mas nós queremos que todos recebam e mantenham a sua saúde. Então, eu quero apelar aos bancos e quero também dirigir essa mensagem aos empresários do meu estado, do nosso estado, para que seja possível a abertura no dia 5 de maio. Precisamos todos nos preparar com medidas sanitárias que estão indicadas nos decretos nacionais, estaduais e municipais. Se assim for feito, nós desejamos que no dia 5 de maio todas as atividades comerciais sejam retomadas. No que se refere a escolas públicas e privadas, as aulas manterão a suspensão até o dia 12 de maio. A nossa previsão é de que as aulas retomem no dia 12 de maio, é o nosso desejo. O decreto que estou editando hoje prevê, portanto,
abertura das atividades comerciais, desde que haja normas sanitárias e cumprimento por parte de todos e ações preventivas, no dia 5 de maio. Retomada das aulas, se a conjuntura permitir, os indicadores de saúde permitirem, no dia 12 de maio. Vamos manter as operações de fiscalização e o decreto hoje traz uma novidade, que é a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos ou locais privados de uso coletivo. Há um prazo, até o final desta semana, para que todos se adaptem a isto. Nós estamos autorizando a abertura das lojas que vendem tecidos, para que com isso haja o fornecimento de insumos e com isso nós consigamos ter o abastecimento do material necessário à fabricação, inclusive caseira, de máscaras. Nós temos um processo de fabricação de 1 milhão de máscaras em andamento. E hoje, na situação mais grave que nós temos na ilha, começamos a distribuição gratuita de máscaras, de pano, máscaras laváveis, reutilizáveis, que não vão resolver 100%, mas ajudam a proteger. Nós já começamos, na manhã de hoje, a distribuição dessas máscaras nos terminais de integração do transporte coletivo. Então, as máscaras estão sendo distribuídas, máscaras que foram contratadas pelo governo do Estado, máscaras que estão sendo feitas também nos complexos penitenciários, e hoje estamos lançando um edital para a contratação de costureiros, costureiras, em primeiro lugar nas regiões mais atingidas, a ilha de São Luís, para que também nos ajudem a fazer máscara. Nós vamos pagar por isto, para que nós tenhamos a renovação permanente do estoque, e com isso nós consigamos distribuir, no mínimo, 1 milhão de máscaras, para que nós possamos cumprir essa diretriz sanitária que vem sendo estendida em vários pontos do território nacional. Essas são, portanto, as novas medidas no que se refere à ampliação da infraestrutura, no que se refere à fiscalização, no que se refere às medidas preventivas de distanciamento social, e finalizo reiterando a minha gratidão a todos aqueles que têm nos ajudado. Reitero o pedido para que esse clima de solidariedade, de colaboração, continue e se amplie, que nós não sigamos vozes equivocadas que não querem o bem do Brasil e dos brasileiros, porque nós vamos vencer esta batalha. Nós vamos vencer o coronavírus. Nós vamos vencer as dificuldades econômicas gigantescas que, infelizmente, o nosso país tem pela frente. Mas, com fé em Deus e com união, nós vamos vencer. Me coloco à disposição dos profissionais da imprensa que estão nos acompanhando para esclarecimentos. Vamos dar início agora às perguntas dos jornalistas. A primeira pergunta é da jornalista Carla Lima, do jornal O Estado do Maranhão. Há uma semana, o Estado questionou sobre a fiscalização do cumprimento dos decretos já editados. Em bairros da periferia, os movimentos do comércio, festas e pessoas nas ruas estão normais, segundo a jornalista. Há meios para o Estado conseguir fiscalizar? Já tem casos de sanções por descumprimento das regras estabelecidas? As operações de fiscalização estão sendo realizadas todos os dias pela Polícia Militar e pela Vigilância Epidemiológica. Nós temos um sistema de fiscalização exclusivo aos bancos, sob coordenação do PROCON. As operações vão continuar, as sanções têm sido aplicadas, mas, até o presente momento, mantenho a mesma decisão da semana passada. Ou seja, por enquanto, nós não vamos fazer bloqueio total, embora tenhamos o estudo pronto para isto, e também, por enquanto, não vamos realizar prisões em flagrante, porque consideramos que não é o melhor caminho neste momento. Nós estamos ainda apelando às fiscalizações intermediárias, com aplicação de sanções pecuniárias e advertências,
e, ao mesmo tempo, apelando para a consciência social. Esse é a principal estratégia que o governo do Estado vai continuar a usar nesta semana. Nós não acreditamos que a polícia resolva tudo. Nós não faremos o uso desproporcional da força. Nós estamos mantendo um conjunto de ações. Ações na área de saúde, ações preventivas, ampliação de hospitais, educação da sociedade, conscientização, envolvimento também dos profissionais da imprensa, operações com a polícia. Porém, vamos ampliando isto a partir de uma leitura de cada conjuntura. Neste momento, nós não vamos usar de modo ainda mais rigoroso a força policial. Vamos manter nesta semana a mesma estratégia da semana passada, enfatizando sempre a importância do mais importante, a importância do mais relevante, do central, do essencial, que é a colaboração da sociedade. Pergunta 2 é do repórter João Anderson Birino, da TV Cidade. Os casos de Covid-19 no Maranhão vêm aumentando e isso gera preocupação. Muitos profissionais da saúde estão ficando infectados. Gostaria de saber do governador se isso pode gerar um colapso nos atendimentos para os pacientes. Sem dúvida, essa é uma grande preocupação. Nós temos acompanhado a situação dos profissionais de saúde, mas também de várias áreas, uma vez que em muitas delas nós já temos vários casos de coronavírus. Até o presente momento, digo que esse é um limitador, mas não é algo impeditivo à assistência à saúde. Nós estamos vendo, inclusive, hospitais privados ampliando as suas equipes. Nós também estamos fazendo isso, exatamente para que nós possamos ter a oferta de profissionais, inclusive para suprir as carências derivadas do afastamento de alguns deles. De modo que nós estamos acompanhando isto no dia a dia, é, sem dúvida, um dos pontos de preocupação nessa gestão diária, em que nós procuramos evitar o colapso no sistema de saúde no Maranhão. A pergunta 3 vem do repórter Samartone Martins, do Imparcial. Gostaria de saber do governador Flávio Dino se as críticas que ele tem feito ao presidente Bolsonaro podem atrapalhar o planejamento estratégico do combate ao coronavírus. E se já houve uma conversa com o novo ministro da Saúde sobre mais apoio para a aquisição de equipamentos médicos e testes de Covid para a rede hospitalar do Maranhão. Na verdade, não são os governadores que têm feito críticas ao presidente da República, é exatamente o contrário. O presidente da República é que todos os dias, várias vezes ao dia, ataca os governadores e as demais instituições, porque ele considera que o coronavírus é uma gripezinha, que há uma espécie de histeria e que tudo, portanto, que os governadores estão fazendo em nível nacional é dispensável. Não sei exatamente como ele pensa, e se pensa que nós possamos vencer a dificuldade com as pessoas concretamente doentes, as pessoas doentes, precisando de atendimento, lotando as unidades de saúde. Ontem mesmo, o presidente da República, de novo, disse que os governadores estavam errados e iam prejudicar o Brasil. Apesar disto, deste absurdo, nós mantemos a mesma atitude de distinção entre a crítica política, o debate político, a meu ver, desnecessário neste momento, mas o presidente da República insiste nisto, e o relacionamento institucional. Tanto é que os 9 governadores do Nordeste convidaram o novo ministro da Saúde para uma reunião hoje, nesta segunda-feira. E o novo ministro da Saúde, felizmente, concordou. Hoje, às 17h30, teremos essa reunião entre os 9 governadores do Nordeste, entre os quais, obviamente, o governador do Maranhão, por iniciativa nossa, com o novo ministro da Saúde, a fim de que nós possamos tratar de várias situações. Nós temos estados como Ceará e Pernambuco enfrentando já situações gravíssimas. E nós queremos que o Ministério da Saúde intensifique o seu papel
de colaboração, uma vez que o sistema se chama SUS, Sistema Único de Saúde. E, por isso, é preciso que o Ministério da Saúde intensifique, e daí o diálogo que teremos hoje com o novo ministro da Saúde. Governador, a pergunta 4 vem do repórter Adriano Soares, do portal Imirante. Durante o fim de semana, há relatos de pessoas com sintomas de Covid que se dirigiram a UPAs na capital maranhense, mas não conseguiram atendimento médico. Sendo assim, qual está sendo a orientação para atendimento de pacientes com suspeita de Covid? Com um possível esgotamento dos leitos na rede privada de hospitais, há o risco de uma sobrecarga nos hospitais públicos? Sim, nós já temos concretamente essa sobrecarga. Por isso que na semana passada informei que a Prefeitura de São Luís estava disponibilizando 12 unidades básicas de saúde, 12 postos de saúde, como referências para o coronavírus. Isso é gerido pela Prefeitura de São Luís. E nós temos as nossas UPAs. Nós constatamos esse esgotamento de capacidade de atendimento das UPAs e, por isso mesmo, aquele quadro que mostrei a vocês, mostrando a ampliação dos leitos clínicos, ou seja, leitos que não são de UTI, para permitir que muito rapidamente as pessoas cheguem à UPA e consigam ser internadas em algum hospital. Esse é nosso esforço nesse momento, já desde a semana passada e que continua nesta semana. Por isso que eu aluguei o Hospital São José, por isso as obras em andamento, a fim de garantir que a UPA seja apenas uma porta de entrada, que ninguém fique na UPA. E, para isso, nós precisamos muito rapidamente ter esse fluxo. Como havia baixa oferta de leitos clínicos, muita oferta na rede estadual, mas muita carência de oferta em outras áreas, sobrecarregando a rede estadual. E, por isso mesmo, nós ampliamos esses leitos e vamos continuar ampliando a fim de garantir que as UPAs possam continuar a funcionar. E quero fazer um apelo para que as pessoas evitem fake news. Novamente, volto a este tema. Nós tivemos uma sequência disparatada de ataques por conta dos respiradores. Se as pessoas não podem ajudar, não atrapalhem. É claro que a equipe de saúde do governo do Maranhão conhece respiradores. É muita prepotência alguém achar que a equipe de médicos, fisioterapeutas, enfim, não sabe operar um respirador. É claro que sabe. Nós compreendemos que há pessoas que têm necessidades, às vezes, até de, supostamente, mostrarem conhecimentos mais do que os outros, mas não é hora disso. Não é hora. Nós temos, na nossa rede estadual, os melhores respiradores do mundo. Nós temos centenas de respiradores. E a nossa equipe sabe distinguir o que é o melhor respirador do mundo e aquele respirador que pode não ser o melhor, mas que funciona. Eu quero lembrar a esses profissionais ou supostos profissionais e aos criminosos autores de fake news que há uma deficiência de oferta de respiradores em nível mundial. Nós temos estados em colapso que receberam do Ministério da Saúde 10 respiradores. 10. Nós conseguimos receber 107 e vamos receber mais 80. E depois mais 50. Isso é seriedade do trabalho. Podem não ser os melhores respiradores do mundo, simplesmente porque os melhores respiradores do mundo não estão disponíveis no mercado. Não é hora de exibição, de vaidade. É hora de seriedade. Os respiradores que nós compramos, com muita luta, com muita dificuldade, salvam vidas. Esse é o importante. E, além deles, nós temos, na nossa rede também, de quase 1.000 respiradores, os melhores respiradores do mundo também. E vamos continuar comprando os respiradores que salvem a vida dos maranhenses, porque nós não estamos em torneios de vaidades. Então, eu quero pedir muito vivamente para aquelas pessoas que têm as suas concepções políticas, respeito, até essas exóticas, extremistas, agressivas, belicistas,
que acham que o coronavírus não existe. Respeito até este absurdo. Como democrata, respeito. Mas quero pedir a vocês, não atrapalhem. Sei que há pessoas que não gostam do governador. Têm direito de não gostar. Sei que há pessoas que não gostam do governo, também têm direito de não gostar. Mas não atrapalhem o trabalho de salvação de vidas que nós estamos fazendo. Depois, as pessoas que não gostam de mim, que não gostam do governo, que têm seus problemas pessoais, vão poder resolver, mas não agora. Então, é muito importante que haja esse compromisso de solidariedade, para que nós possamos, unidos, claro, fazer os debates, mas não ficar espalhando áudios, vídeos, que não correspondem à verdade. Às vezes, para atingir um objetivo político, um objetivo pessoal. Não façam isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Claro que as críticas todas devem ser feitas, mas vamos fazer com seriedade, com compromisso à verdade. Há uma dificuldade concreta, sim, nós sabemos, no país inteiro, no mundo inteiro, basta ligar a televisão. Mas nós não temos, neste momento, uma situação de colapso na rede estadual de saúde do Maranhão, graças a Deus. E estamos lutando para não ter, e conto com a colaboração de todos. Governador, a próxima pergunta vem do repórter Noel Soares, da Rádio Timbira. Ele pergunta quais ações específicas o governo adota para os profissionais de saúde relativos à assistência e prevenção. Nós fizemos um investimento muito grande em equipamentos de proteção individual, em EPIs, na nossa rede estadual. Recebemos também EPIs do Ministério da Saúde e também de doação de empresas privadas. Também mobilizamos outras redes, a exemplo da comunidade dos makers, que estão fabricando máscaras também, com impressoras 3D, estão nos ajudando também bastante. De modo que esse trabalho de equipamentos de proteção individual, ele é permanente, ele é diário. E nós, ainda hoje, vamos editar uma medida para que os profissionais de saúde que estejam necessitando sair de suas casas para proteger as suas famílias, possam ter apoio financeiro para isto. Isso está acontecendo. Alguns profissionais de saúde não estão retornando para as suas casas, porque estão na linha de frente de combate ao coronavírus e estão preocupados, com justa razão, com as suas famílias. Então, eu vou instituir um apoio financeiro a eles, além daquela medida que já anunciei bem no início. Pessoas com coronavírus têm o salário garantido, mesmo que o regime não seja da CLT, ou não seja um regime trabalhista, sejam profissionais autônomos, no caso dos médicos, sobretudo, nós estamos garantindo esse apoio financeiro a eles também. A próxima pergunta, governador, é do repórter Afonso Diniz, do G1. Em meio à paralisação de atividades, clubes maranhenses estão anunciando redução salarial e outros não escondem um longo atraso dos vencimentos dos atletas. Dirigentes de diversos times, inclusive o presidente da Federação Maranhense, já se pronunciaram a respeito da expectativa de liberação de recursos por parte do governo do Estado. Isso vai acontecer? Nós estamos esperando o anúncio de medidas por parte da CBF. Nós sabemos que o futebol no Brasil é um empreendimento privado, não é governamental. E certamente a CBF deve estar providenciando alguma política. Integra nossos planos e vamos anunciar algo nos próximos dias, de acordo com aquilo que a CBF estiver coordenando em nível nacional. A pergunta seguinte é do repórter Eduardo Bueno, da TV Difusora. Governador, mesmo com a possibilidade de colapso no sistema de saúde, mesmo assim o governo mantém a possibilidade de reabertura total das atividades para daqui a 15 dias? Não seria um tempo muito pequeno? Nós vamos saber isto com precisão quando chegarmos na data marcada. Faço questão de indicar essas duas datas como referência. 5 de maio para as atividades comerciais, 12 de maio para as escolas. É claro que, se não tivermos uma situação sob controle até lá, essa decisão será revista. Mas é muito importante ter essas datas como referência para que as empresas se preparem.
porque mesmo que haja abertura, não será a volta do que existia antes. É muito importante que todos compreendam isto. Não existe mais, infelizmente, um mundo que nós conhecíamos há 2 meses atrás. Infelizmente, não. Então, eu estou anunciando essa previsão, 5 de maio, 12 de maio, para que o empresariado maranhense se prepare. Se os indicadores sanitários permitirem, que os empresários tenham as medidas preventivas já constantes de decretos e isso permita a retomada da atividade econômica. Governador, a pergunta seguinte vem do repórter João Filho, da TV Guará. O governo está com o chamado Hospital da Ilha em construção. Houve alguma determinação para acelerar as obras? Há possibilidade de fazer parceria para se adequar e usar a estrutura da Santa Casa de Misericórdia? Nós temos hoje toda a rede privada de São Luís, onde há o quadro mais crítico, já monitorada. E nós estamos fazendo, nesse momento, operações de aluguel. Alugamos o HCI no Angelim, alugamos agora a Clínica São José. Outras unidades, todas, estão no nosso planejamento, inclusive a Santa Casa, se for necessário. Já mantemos, inclusive, alugamos já parcialmente equipamentos e espaços da Santa Casa. Já nessa crise, inclusive, alugamos equipamentos da Santa Casa. Então, nós mantemos esse planejamento. Se for necessário, nós vamos usar, inclusive, o chamado poder de requisição de leitos privados, de modo que posso afirmar aquilo que disse há pouco. Nós temos uma linha de trabalho de expansão da rede pública, como disse, somente leitos de UTI, são 23 novos leitos de UTI que serão acrescentados em São Luís nesta semana, sendo 10 hoje, nesta data, nesta segunda-feira, no caso do Hospital Carlos Macieira, e vamos continuar ampliando na rede pública existente. Temos obras em andamento e, se for necessário, vamos usar, sim, as estruturas dos hospitais privados, fechados ou não, inclusive com poder de requisição, que o governador pode exercer à luz do artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. Governador, a 9ª pergunta é da repórter Daniela Bandeira, da TV Bandeirantes. Como tem sido o trabalho para evitar a contaminação dentro do sistema prisional? Nós mantemos operações sanitárias todos os dias. Ontem mesmo, no domingo, houve uma grande operação numa das unidades prisionais, no caso São Luís 4. O secretário Murilo tem liderado esse trabalho e autorizei, no sábado, a contratação de mais profissionais de saúde para o sistema penitenciário, tendo em vista que tivemos um caso, infelizmente, de uma pessoa presa que faleceu em razão do coronavírus. Temos casos diagnosticados e profissionais afastados entre aqueles que integram a chamada polícia penal, os agentes penitenciários, e, por isso mesmo, reforçamos um contingente de saúde. Ainda nesta semana, o secretário Murilo, já com a minha autorização dada no sábado, está contratando mais profissionais de saúde para atender toda a comunidade, não só os presos, mas também, evidentemente, os profissionais que lá trabalham, uma vez que é um serviço essencial, que naturalmente, obviamente, não pode ser interrompido. Governador, a pergunta próxima é do repórter Marcos Davi, do Mundo Passaporte. Gostaria de saber se, passada a pandemia, as ações e obras estruturantes que estavam planejadas ou em andamento para o turismo irão ter continuidade. Nós temos, nesse momento, muita indefinição em nível nacional quanto à situação econômica, financeira, fiscal. Temos um debate muito vivo em andamento na Câmara e no Senado. A Câmara aprovou corretamente um projeto de lei que permite que estados e municípios possam manter os serviços essenciais. Esse projeto ainda não foi votado no Senado e conta com a oposição do presidente da República e do ministro da Economia. Eles são contra o projeto. Isso tem dificultado, imagino, o andamento. Há vários itens em debate hoje na Câmara e no Senado, e esses projetos são fundamentais para que os serviços essenciais possam ser mantidos, uma vez que nós temos
uma extraordinária queda de arrecadação. E faço questão de dizer, não por conta de decretos de governadores, isso é mentira, isso é politicagem desleal. Nós temos uma paralisação de atividade econômica em razão da pandemia global do coronavírus. Tanto é que a economia de todos os países... Da jornalista Janaína Bordalo, da TV Mirante, ela pede que o senhor reforce sobre os novos leitos de UTI que estarão disponíveis e pergunta sobre medidas mais duras para a circulação de pessoas. Nós estamos mantendo a mesma graduação, a mesma ponderação no que se refere às medidas preventivas, ou seja, houve apenas prorrogação de prazo no que se refere a isto. A medida que nós estamos entrando hoje como novidade é a obrigatoriedade do uso de máscaras em vias públicas, e, claro, haverá fiscalização sobre isto, mas, acima de tudo, espero compreensão coletiva, conscientização, para que todo mundo se proteja e proteja a sua família. E nós mantemos os nossos estudos acerca da eventual decretação do chamado lockdown, ou seja, bloqueio total no que se refere ao epicentro da crise no Maranhão, que é a ilha de São Luís. A adoção ou não disto dependerá do exame daqueles indicadores. Temos crescimento de casos, temos queda de letalidade, queda de pessoas morrendo. Estamos fazendo as obras, vamos continuar mantendo-as para que nós possamos, com isto, continuar o processo de expansão de leitos. Ampliamos leitos clínicos, o núcleo desta semana é a ampliação de leitos de UTI. Teremos na capital, na rede estadual, a incorporação nesta semana de 23 novos leitos de UTI na ilha, além de outros leitos nas próximas semanas. Com esses 23 leitos da rede estadual e mais os leitos de UTI da Prefeitura de São Luís e do Hospital Universitário, acredito que atravessaremos esta semana, quando até a próxima segunda-feira vamos fazer uma nova avaliação à luz dos indicadores objetivos para manter o nível ou não, ou seja, endurecer o regime preventivo e, com isso, possamos manter a pandemia sob controle no nosso Estado. Agradeço a atenção de todas as senhoras e os senhores que nos acompanharam pela internet e agradeço muito especialmente aos profissionais de imprensa do Maranhão, que nos acompanharam nesse momento e têm mantido o serviço essencial de prestação de informações à sociedade. Muito obrigado.